imenso prazer que eu vou falar sobre indicações e benefícios do suporte circulatório avançado, em especial da Centrimag. Nós tivemos na última década um aumento muito grande do número de casos suportados por assistência mecânica temporária. Nesse estudo, mostrando 10 anos de evolução, com quase 9.700 pacientes com choque cardiogênico, onde 40% receberam algum tipo de dispositivo. Isso faz com que nós tenhamos que repensar algumas condutas nossas e discutirmos no grupo de choque cardiogênico, o grupo estabelecido na instituição, qual tipo de abordagem nós teremos nesses pacientes. No passado, nós baseávamos muito na Intermax, Então um paciente Intermax 1, Intermax 2, era uma classificação que nos indicava que era um momento de instalação de um dispositivo de suporte mecânico. Acontece que esse tipo de classificação ela foi feita especificamente para um subgrupo de pacientes que nós podemos depois colocar em discussão, mas que não é para o paciente num choque cardiogênico agudo para dispositivos temporários. Muito do que nós temos hoje de insucesso nesses casos de choque cardiogênico são devido a esses 4 fatores. Uma falta de ciclo de cuidados da instituição, uma diversidade de cuidados sem uma ampla discussão, mas o mais preocupante são as detecções tardias e a falta de acesso desses pacientes a centros que têm um time dedicado a esse tipo de patologia. Recentemente foi introduzida uma nova classificação para esse tipo de paciente com uma abordagem mais ampla no entendimento da necessidade de urgência. Várias instituições já usam, vocês veem esse resultado da Mayo Clinic, do grupo de Hamburgo, mostrando que já no estágio C, esses pacientes já possuem uma hipoperfusão bastante elevada, com aumento de lactato, oligúria, ou seja, esses pacientes já apresentam lesões em órgãos-alvos que serão fundamentais para um destino favorável à indicação do dispositivo de assistência mecânica ou, por um outro lado, no implante tardio, definitivo num resultado não tão favorável, num desfecho ruim para esse paciente. Essa classificação, ela mostra que já no estágio C, ela tem uma mortalidade ao redor de 10, 15%, mas nesse momento é o momento de tomada de decisão. Porque mais para frente, nos estágios mais avançados, no estágio D e no estágio E, nós vemos que esses pacientes possuem 50% a 60% de mortalidade. Portanto, nós estamos falando de pacientes com severo choque cardiogênico, pacientes bastante graves. E essa classificação, ela permite ainda, se nós usarmos inteligência artificial, que nós podemos avaliar alguns tipos, alguns fenótipos desse choque cardiogênico. Se ele é só um choque cardiogênico ou se ele já tem uma disfunção hemometabólica com comprometimento hepático e comprometimento de disfunção renal. Quando nós temos esses 3 órgãos envolvidos, a mortalidade intra-hospitalar é ao redor de 60%. É uma mortalidade enorme em todos os centros do mundo e um resultado bastante inaceitável para todo o avanço tecnológico que nós temos atualmente. Quando nós observamos os dispositivos que foram implantados nesses pacientes, nessa pizza mais à direita, nós vemos que no estágio E, que é a mais grave, nós temos 85% dos pacientes suportados por mais de um tipo de dispositivo, mostrando que nenhum dispositivo ele alcança todos os tipos de choque. Mais importante é ver que esses dispositivos eles envolvem ECMO com balão, balão com impela, impela com balão, e nenhum deles dá um suporte ventricular necessário para esses pacientes com severo choque cardiogênico. Nós temos 2 cenários, um paciente 1 que nós estamos vendo, um paciente choque cardiogênico, com uma pressão arterial sistólica ao redor de 90, de 85. Esse é um paciente que ele é um candidato muito grande para um temporário como o ECMO, que está bastante difundido atualmente. Mas quando nós temos um paciente em severo choque cardiogênico, oligúrico, com lactato bastante alto, principalmente acima de 10, esse paciente ele é um mau candidato a ECMO para que nós pensemos em recuperar esse paciente. A ECMO é para salvar ele nesse momento inicial, para que nós ganhemos tempo para se fazer um procedimento mais avançado, seja a colocação de uma Centrimag
ou central ou periférica para um suporte mais prolongado. Portanto, ele é fundamental nós termos um time de choque. Nós ficamos muito treinados nos últimos 20 anos a levar esse paciente para a hemodinâmica e nós sabemos que o tempo porta-balão, ele é fundamental para a sobrevivência desse paciente. Mas hoje isso mudou. Nem todos os pacientes são isquêmicos e nem todo isquêmico, esse tipo de terapia é o suficiente para alcançarmos um bom resultado. Portanto, o cardiointensivismo, ele está muito presente hoje e vai ficar mais presente nos centros ao redor do tempo, mostrando que esses pacientes eles precisam ter um grupo dedicado para esse tipo de patologia. Vendo o algoritmo do choque cardiogênico, ele mudou nos últimos 10 anos. Hoje vocês veem, nós temos uma classificação e a gente usa muito isso no nosso serviço, tanto o catéter de Swan-Ganz quanto a imagem ecocardiográfica, para nós definirmos qual tipo de assistência esse paciente precisa ser abordado. Não existe nenhuma assistência que ela cubra todos os tipos de choque cardiogênicos. Há enorme número de pacientes, ao redor de 40% a 50%, que têm disfunção biventricular, e são esses quadradinhos em vermelho que estão na tela, que são exatamente os pacientes que no nosso grupo nós não temos um resultado tão efetivo. O que motivou a gente a procurar na literatura e em outros centros mais avançados quais seriam as soluções para melhorar. Nenhum deles, nós tínhamos uma ideia no passado da Centrimag muito estanque, muito para que fosse usados para um tratamento de um suporte central em alguns tipos de pacientes. Isso vocês veem que quase 1000 pacientes, 53 estudos, o ventrículo esquerdo ele era suportado em apenas 20% dos casos. Isso vem mudando e vem mudando muito no entendimento de qual é o papel da Centrimag nesses pacientes. Esse é um outro estudo que foi o que mudou a conduta no meu grupo. Um estudo com 158 pacientes em Intermax 1, 70%, mas a maioria tinha o subgrupo de paciente que eu enfrento no meu dia a dia. 71 dos pacientes com descompensação de IC, alguns agudos, alguns já crônicos, e 37 pacientes pós-cardiotomia, pós-cirurgia cardíaca, com uma sobrevida bastante interessante de 70%. Isso mostrou exatamente como esse instituto inglês de viabilidade da Centrimag em insuficiência cardíaca mostrou. Primeiro, uma falha do dispositivo praticamente desprezível na literatura, envolvendo 1000 pacientes, e ele mostrou 3 coisas que nos ensinaram muito. A Centrimag é uma inovação, mas nós precisamos aprender a empregar essa inovação nos nossos pacientes. Qual é o impacto da Centrimag no paciente e qual é o impacto dela no sistema? E sempre é importante nós mencionarmos custo. A inovação da Centrimag, a primeira é que ela é um dispositivo não de curta duração, mas de média duração. Isso é extremamente importante. E ela permite uma versatilidade de uso, seja para recuperação, para transplante ou para decisão. E essa versatilidade eu não falo só em suporte ventricular, no sentido de qual maneira vai ser implantado, periférico ou central. Mas nós temos que ver se ela vai ser usada de forma uni ou biventricular. Esse é um caso clínico que eu vou mostrar rapidamente, envolvendo o grau de complexidade. É um garoto de 17 anos, com 128 quilos, que teve vários procedimentos, como correção de coartação de aorta, ICIV na fase pediátrica, um stent endovascular de recoartação de aorta, depois uma endocardite valvar aórtica que foi submetido à troca valvar. E esse paciente chegou para a gente num estado bastante deteriorado, um paciente muito grave, com grande quantidade de drogas de vasoativas. E nós temos aqui um cenário bastante complexo. Uma superfície corpórea alta para uma ECMO periférica, uma coartação de aorta com um gradiente residual acima de 50, é impossível só fornecer um fluxo pela artéria femoral retrógrado nessa aorta, indícios de piória pulmonar e várias toracotomias, o que não permite uma abordagem central de uma forma rápida. Então, esses cenários eles foram mostrando para nós que nós temos que ver qual é a versatilidade de implante. Se nós suportamos com ECMO no momento inicial para salvar esse paciente, depois nós vamos ver se nós vamos usar essa Centrimag de uma forma periférica ou se nós vamos utilizar de uma forma central. E esse foi um estudo publicado no European mostrando exatamente isso. O uso da Centrimag junto com a ECMO para salvar esse paciente no momento de tomada de decisão,
salvar ele desse insulto inicial tão grande e depois nós transicionarmos ele para um VED temporário. Esse vai ser um grande campo para que possa implantarmos HeartMate 3 no nosso país. São pacientes que já vão ter uma condição neurológica conhecida, uma condição nutricional e infecciosa já restabelecida para um implante mais seguro. Diversas vezes nós estamos frente a esse cenário, uma ECMO periférica com um desmame difícil e um desmame muitas vezes que impõe uma restrição desse paciente, que ele permanece no Intermax 3, dependente de dobutamina, dependente de furosemida endovenosa. Esse resultado de 80% é o do nosso grupo. Nós temos 80% de desmame em ECMO-VA, mas só 52% deles têm alta hospitalar. Nós perdemos ao redor de 30% desses pacientes nesse caminho. Foi onde nós decidimos fazer esse tipo de abordagem. Quase sempre fazemos a drenagem na ponta do ventrículo esquerdo, permitindo que esse paciente ele fique em suporte com a pressão sistólica pulmonar menor, menos edema pulmonar, menor quantidade de fluxo necessário com uma saturação venosa mista mais alta. Esse é um paciente que fica muito bem suportado nesse tipo de situação. Então, voltando a esse paciente muito grave, hipotenso, acidótico, com lactato alto, nós temos que pensar em alguns dispositivos mais robustos. É o caso desse paciente, um paciente jovem com disfunção já conhecida biventricular, que no implante de marca-passo ele teve uma parada cardíaca, chegou para nós entubado, com balão intraórtico, tomando dose otimizada de fármacos, mas ainda em severo choque cardiogênico e apresentava um agravante, já apresentava um RNI já um pouco mais alto. O que nós fizemos nesse paciente? Nós fizemos um implante periférico da Centrimag Bi sem toracotomia. Vocês podem ver que nós fizemos um suporte pela artéria subclave esquerda para infundir, da ponta do ventrículo para drenar, na veia femoral para drenar o sistema direito e colocamos a infusão numa mini toracotomia junto com aquela da ponta do ventrículo esquerdo na artéria pulmonar. Então esse era um paciente que precisava de uma assistência biventricular de uma forma mais efetiva, mas ele tinha o inconveniente de uma discrasia sanguínea. Então nós fizemos uma abordagem biventricular de uma forma mais segura para a evolução desses pacientes. E esse é o impacto que a gente vê da Centrimag desse tipo de abordagem. É um grande potencial em diminuir procedimentos sequenciais. Grandes complicações acontecem nos procedimentos sequenciais nesse tipo de dispositivo de suporte mecânico. Os dois mais comuns são sangramento e infecção do sítio cirúrgico. Então, de uma forma periférica, é possível nós fazermos uma estabilidade hemometabólica. Esse é um outro paciente que vocês veem, um paciente que teve uma parada cardiorrespiratória, foi instalada uma ECMO em parada de emergência, foi levado para o centro cirúrgico, nós transformamos ele em SEC, essa ECMO, fizemos a revascularização do miocárdio e no centro cirúrgico nós vimos que apenas o ventrículo esquerdo era um ventrículo comprometido, nós saímos com um VED com Centrimag temporária, ele ao redor do 12º dia teve alta hospitalar, passando por todos os tipos de suporte. Então, o impacto do sistema, nós não podemos comparar a Centrimag nem com ECMO, nem com balão intraórtico, porque são dispositivos de curta duração e a Centrimag ela não é um dispositivo apenas de curta duração. Não podemos comparar com o Impella, a Centrimag ela é mais barata e agrega mais versatilidade no uso desses pacientes. E centros que têm muitos pacientes, nós recuperarmos esses pacientes, tirarmos esse paciente do sistema ECMO, que ele precisa muitas vezes ficar restrito ao leito com essa Centrimag do ponto de vista de uso de artéria subclave de ponto do ventrículo, fazendo esse paciente deambular, nós podemos até pensar em desafogar leitos para esses pacientes mais graves. O choque cardiogênico, ele precisa de um time de choque, como eu mencionei antes, nós precisamos saber o que está acontecendo, para qual tipo de suporte usar. Nós podemos usar a Centrimag em diversas situações. ECMO eu vejo como um momento inicial de instalação para salvar esse paciente, tomar uma decisão junto com os clínicos, com os cardiologistas e com os intensivistas e expandir esse uso depois para um implante central ou para um implante periférico com segurança.